O que são medicamentos antimicrobianos? São aqueles medicamentos utilizados para tratar infecções, como por exemplo uma ferida que se infeccionou, que está cheia de pus, como por exemplo as infecções de garganta. E aí é importante dizer o seguinte, que muitas infecções de garganta não são causadas por bactérias. Então, existem infecções de gargantas que não vão precisar do uso de um antibacteriano ou de um antimicrobiano. Antimicrobiano e antibacteriano são sinônimos. Então, nesses casos, quem vai poder avaliar é o farmacêutico, para saber orientar a pessoa se aquele caso daquela infecção há necessidade ou não do uso de um antimicrobiano. Então, a lei, quando ela estipula ou permite ao farmacêutico dispensar esses medicamentos, mesmo em caso que o paciente não tenha receita médica, ela estabelece rígidos critérios para que as pessoas não usem medicamentos de forma incorreta. Os antimicrobianos têm um largo espectro aí para vários problemas. Sim, todo tipo de infecção, uma infecção ocular, casos em que a pessoa está com febre, acompanhada de outros sintomas, pode ser uma infecção bacteriana, e aí a necessidade de se tratar com um antibiótico. Existem várias situações, mas essas situações elas requerem a avaliação de um profissional da saúde, ou o médico, na ausência do médico, ou farmacêutico, na farmácia. Para combater os antimicrobianos é o antibiótico. Isso. Os antimicrobianos, eles são os mesmos antibióticos. São sinônimos. Né? Antibiótico é igual a antimicrobiano. Ou seja, o que esse projeto aponta então é que o farmacêutico, não o vendedor, né? Não o vendedor da farmácia, mas o farmacêutico, o responsável, o habilitado, né? Ele poderia então prescrever esses medicamentos. Isso. O que acontece, Altair, é que existe uma dificuldade muito grande no acesso das pessoas ao atendimento médico. Para você ter uma ideia, nós temos no país 580 municípios que não existem médicos. O médico vai lá uma vez por semana ou uma vez por mês. A população está desassistida de médico. Não tendo médico, não tem acesso à receita médica. E nesse caso vai ficar ou sem acesso ao medicamento, ou vai ter acesso ao medicamento nas mãos de um vendedor, cujo único objetivo é vender o produto e não orientar a pessoa para usar corretamente esse medicamento, seja ele qual for, antimicrobiano ou outro. Então, a lei estabelece que quando a pessoa, o paciente, não tem receita médica, mesmo assim, ele pode, na farmácia, comprar o antimicrobiano através da prescrição feita pelo farmacêutico. Porque esse atendimento do farmacêutico, ele é um atendimento criterioso. O farmacêutico vai fazer uma entrevista com a pessoa e vai constatar a necessidade de usar ou não aquele medicamento. Se for um caso que o farmacêutico entenda necessitar de um atendimento mais especializado, ele não vai dispensar esse medicamento, não vai vender o medicamento e vai encaminhar ao médico. Essa é uma responsabilidade muito grande que os farmacêuticos têm que ter, porque um problema grave, Altair, é o uso inadequado dos medicamentos, o uso incorreto. Isso nos casos dos antibióticos tem uma gravidade a mais, porque quando você usa um antibiótico errado, gera a resistência da bactéria. Então, aquela bactéria, aquela infecção que você está, a infecção ela é causada pela bactéria. A bactéria fica resistente ao antibiótico. E depois, o antibiótico não funciona mais. E aí você vai ter que comprar um antibiótico mais caro, que não vai fazer efeito, porque aquela bactéria está resistente. Talvez até ir para uma internação hospitalar por conta do simples uso incorreto do antimicrobiano. Então, a lei ela não flexibiliza a venda do antimicrobiano. Pelo contrário, ela estabelece... autoriza o farmacêutico a avaliar a situação e responsavelmente prescrever. E estabelece critérios rígidos para que o farmacêutico tome essa decisão. No caso, a lei foi aprovada,
na Câmara de Goiânia, ela já foi ou já está sancionada pelo prefeito? Ela está na mesa do prefeito para ser sancionada ou não. Nós estamos fazendo uma ampla mobilização para tentar sensibilizar o prefeito, que é médico, sobre essa questão. O prefeito sabe muito bem que as pessoas necessitam ter esse acesso ao medicamento facilitado, mas com rigor, com critério. E quem pode fazer isso é o farmacêutico. Essa lei municipal, ela tem competência para criar uma situação que a Anvisa determinou sobre aquela questão da exigência da receita médica para antibióticos? Olha só, a Anvisa, ela regulamenta o comércio de medicamentos. Isso é competência exclusiva da Anvisa. Essa lei, ela regulamenta questões relacionadas à saúde da população e ao exercício da profissão. Então, o município tem sim competência para regulamentar leis, da mesma forma que os níveis estadual e federal, que se referem à questão de saúde. Então, no nosso entendimento, na nossa avaliação, é claro que tem uma assessoria jurídica trabalhando nisso, a lei é sim constitucional. Onde essa lei já está valendo? Essa lei, ela faz parte de um processo que se iniciou no início do ano, porque foi no início do ano que a Anvisa obrigou as farmácias a reter a receita. Então, a partir desse momento, nós começamos a apresentar esse projeto por todo o Brasil. São mais de 17 estados aderentes. No estado de Roraima, a lei já foi aprovada na Assembleia Legislativa, vai vigorar em todo o estado, e agora está aguardando a sanção do governador. Com a diferença de que, lá em Roraima, foi o governador que apresentou a lei. Ou seja, o governador, a lei foi aprovada sem alterações, conforme ele apresentou, então nós estamos aguardando somente a sanção do governador que apresentou a lei, e isso vai acontecer essa semana, talvez hoje, nós já vamos poder informar a população que ela pode procurar o farmacêutico, porque o farmacêutico está habilitado a prescrever o medicamento lá na farmácia. Mas em outros lugares, não? Em outros lugares, o processo está sendo construído ainda. As propostas foram apresentadas, mas não aprovadas ainda. As propostas foram apresentadas, estão em fase de audiência pública, de discussão, de apresentação de mais justificativas. Isso em 17 estados está sendo encaminhado. E o Conselho Federal de Farmácia é provável que regulamente também a matéria. É importante que o Conselho, que cuida das questões intrínsecas do exercício profissional, ele regulamente essa matéria. Está na pauta dele agora desse mês de junho. Então isso vai ser uma coisa também que vai reforçar esse papel e essa função do farmacêutico. Danilo Casa, presidente da FEIFAR, a Federação Interestadual dos Farmacêuticos, explicando para a gente então o projeto aprovado na Câmara de Goiânia, aguarda a sanção do prefeito ou veto, projeto de lei 105/2011, que autoriza e estabelece critérios para que os farmacêuticos na capital possam fazer a prescrição de medicamentos antimicrobianos. Quando eu falo da expressão antimicrobianos, nós temos que explicar para as pessoas. É por isso que te perguntei logo no começo, né? Porque as pessoas podem chegar na farmácia e pedir um antibiótico para uma bactéria, e não é esse o caso. É esse o caso. É esse o caso? É. Como é que isso vai ficar nessa relação? Como é que isso se conforma dentro da farmácia? A pessoa chega, olha, preciso de um antibiótico, aí o farmacêutico tem que atendê-lo. Sim. Na verdade, a pessoa vai chegar na farmácia e vai relatar ao farmacêutico os seus sintomas. Quais são os sintomas que ela está apresentando? Dor de garganta, uma infecção de uma ferida na pele, um problema no ocular. Ela vai relatar o problema que ela tem, saúde, aquele sintoma que ela está apresentando. O farmacêutico vai avaliar e, caso necessário, prescrever o antimicrobiano ou encaminhar para o médico. Porque o farmacêutico ele tem formação, ele tem capacitação para poder entender e saber se aquela pessoa precisa realmente de usar um antibiótico ou se aquele é um caso mais complexo e demanda o atendimento especializado, no caso
o atendimento médico, para fazer mais exames, para diagnosticar com maior precisão qual o problema de saúde daquela pessoa. Ou seja, não é para tudo, não é uma coisa Não é para desregrada. tudo, não. Pelo contrário, a lei estabelece critérios muito rígidos para que essa dispensação seja feita, justamente por aquela preocupação que os antibióticos, que as bactérias, elas vão ficando resistentes aos antibióticos. Isso é um problema muito sério. Isso é aquele caso, Altair, das superbactérias. Bactérias que não conseguem ser extirpadas com os antibióticos, porque se tornam superbactérias resistentes. Isso justamente em função do uso errado dos antibióticos. Danilo,